Alô, meus alunos do nono ano, turminha 900, 901. Ó, saudades, bom dia. Bom, espero que vocês tenham feito umas provas boas. Eu vou corrigir e mandar a nota para vocês daqui a pouco. Essa semana, dando continuidade ainda ao livro 2, vamos falar de um dos teoremas mais preciosos e mais importantes. Vocês deverão usar até o terceiro ano do ensino médio. Vocês vão utilizar muito esse famoso teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Vocês vão ouvir falar muito sobre isso, mas vamos lá. Primeira coisa que nós temos que entender é quem é cateto e quem é hipotenusa. Certo? Elemento de um triângulo retângulo. Hipotenusa é o maior lado do triângulo e ela sempre vai estar oposto ao ângulo reto, ou seja, ao ângulo que faz 90 graus. Então, hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. E cateto são os outros dois lados. E não há diferença, tá? É cateto e cateto. Os dois outros lados são chamados de cateto. Quando nós formos estudar trigonometria lá na frente, nós veremos que cateto ele será acrescentado de um adjunto, que aí depois nós vamos ver qual é. Então, ó, hipotenusa é uma palavra grega que significa estar por baixo. Cateto é a palavra o que cai perpendicularmente. Show de bola? Então, ó, todo triângulo retângulo, vamos começar a gravar isso, hein? Em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Mas o que significa isso? Vamos lá? Organizando nossas ideias aqui de acordo com o livro de vocês. Aqui eu tenho meu triângulo retângulo. Se o triângulo é reto, esse ângulo é reto, então a hipotenusa é o A e o C e o B serão catetos. Em qualquer triângulo retângulo, a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Então, A ao quadrado, que é o quadrado da medida da hipotenusa, é igual à soma, ou seja, o sinal de mais, da soma dos quadrados dos catetos, ou seja, B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, ó, o quadrado da hipotenusa, A ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse é o teorema de Pitágoras. E onde é que nós começamos a utilizar esse famoso teorema? Por exemplo, na semelhança de triângulos retângulos. Tá? Eu não preciso ficar fazendo muita conta para determinados triângulos. O principal deles que vocês vão utilizar muito em física, em geometria, é um triângulo chamado pitagórico. Esse eu não preciso fazer conta jamais. É o triângulo, é o famoso triângulo 3, 4 e 5. Se eu tenho um cateto valendo 3, um cateto valendo 4, a sua hipotenusa automaticamente será 5. Isso porque o quadrado da hipotenusa, ou seja, 5 ao quadrado, dá 25. Tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16. 9 mais 16 dá 25. Então, o triângulo 3, 4 e 5 é um chamado triângulo pitagórico. E os seus semelhantes eu também não preciso fazer conta. Por exemplo, se eu multiplicar por 2, vai ser 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10. Então, se eu tiver 6, 8, o próximo lado tem que ser 10. Se eu multiplicar por 3, 3 vezes 3 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15. Não preciso fazer conta também. Entendeu? É assim que funciona. Basta encontrar o valor que eu multiplico, eu sei que esse cara será pitagórico. Aonde que eu vou utilizar mais teorema de Pitágoras? Na diagonal do retângulo. Eu consigo calcular a diagonal de um retângulo, porque a diagonal do retângulo será a minha hipotenusa. E os lados A e B, comprimento e largura do meu retângulo. Então eu consigo calcular a diagonal
de qualquer retângulo ou quadrado, que nem aqui embaixo, a partir do teorema de Pitágoras, já que eu formo um triângulo retângulo e a diagonal será a minha hipotenusa. No retângulo, tá lá, diagonal é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. E no quadrado, como os lados são iguais, ou seja, o triângulo retângulo é isósceles, eu não preciso fazer o teorema de Pitágoras. Basta lembrar dessa relação. A diagonal vale o valor do lado vezes a raiz de 2. Por exemplo, se um quadrado tem lado 5, quanto vale a sua diagonal? Lado 5, raiz de 2. Então, diagonal 5, raiz de 2. Se o quadrado tem lado 3, vale 3 raiz de 2. Tem lado 25, 25 raiz de 2. Basta acrescentar a raiz de 2 ao final e assim eu terei o valor da minha diagonal. A altura de um triângulo isósceles também eu posso calcular utilizando o teorema de Pitágoras, já que eu formo um triângulo retângulo também, onde eu tenho metade da base, altura e lado do triângulo isósceles. Então a altura vai ser L ao quadrado menos A ao quadrado sobre 4. Eu não preciso ficar decorando fórmula. Aqui eu quero mostrar para vocês que eu posso calcular a altura de um triângulo isósceles a partir do teorema de Pitágoras, já que eu monto um triângulo retângulo, onde a base vale metade da base, altura e lado que aqui estão. Então fica lado ao quadrado igual a A sobre 2 ao quadrado mais H ao quadrado. E aí eu faço a conta do teorema de Pitágoras. A altura do triângulo equilátero da mesma forma, é a mesma característica. Porém, como os lados são todos iguais, aqui embaixo eu vou montar o triângulo retângulo, só que em vez de metade de A, vai ficar metade de L, já que todos os lados valem L. Então eu consigo escrever tudo em função do lado. Então a altura valerá lado raiz de 3 sobre 2. Então, se eu tenho um triângulo equilátero de lado 4, vai valer 4 raiz de 3 sobre 2. Se vale 9, o lado do triângulo equilátero é 9, a altura 9 raiz de 3 sobre 2. Qualquer valor do lado vezes a raiz de 3 sobre 2. Onde que eu posso utilizar também? No trapézio isósceles. Trapézio isósceles, como o próprio nome diz, é aquele em que os lados são iguais. Então eu também vou montar triângulos retângulos aqui, ó. Então eu posso montar triângulos retângulos do valor da altura, valor do lado e esse valor de base que aqui se encontra. Como ele é isósceles, então esse valor da base aqui, x, será igual ao do outro lado. Num exercício nós vamos ver isso bem claramente na hora de resolver. Aqui está o exemplo, ó. Calcule a altura de um trapézio isósceles que tem 124 de perímetro, sabendo que sua base mede 14,50. Então, se aqui mede 14 e aqui mede 50, se ele é isósceles, eu consigo jogar 14, projetar esse lado para baixo, 14 para baixo. Se ele vale 14 para baixo, certo? 14, 50 menos 14 dará 36. 36, ficando metade para um lado, metade para o outro, ou seja, 18 para esse lado e 18 para esse aqui, ó, como está calculado aqui, ó. Eu não precisava fazer essa contaiada toda, basta jogar o 14 aqui para baixo, tiro de 50 sobra 36, sobrando, dividido por 2, 18 para cada lado. Então eu sei que a altura vou calcular agora, esse valor vale 36, e o lado, então, eu vou calcular. Como eu tenho o valor do perímetro, eu consigo calcular. Então, h ao quadrado é igual a 18 ao quadrado, certo? H ao quadrado, perdão, mais 18 ao quadrado vai dar 30 ao quadrado, já que esse cara vale 30, o lado vale 30, né? Aqui nós temos como calcular o perímetro, já que ele diz que vale 124, então vai ser 50 mais 14, mais 2 vezes o lado, então o lado vale 30. Calculo então por Pitágoras, lado ao quadrado igual a x ao quadrado mais h ao quadrado, substituo os valores que ali se encontram e aí eu chego à minha conclusão de que esse cara vale 24, certo?
Outro lugar que eu posso utilizar o teorema de Pitágoras são nas diagonais de um losango, já que eu monto 1, 2, que aqui está, 3, 4 triângulos retângulos de valor de lado, e esses caras têm uma propriedade do quadrilátero que diz que as diagonais de um losango se encontram no ponto médio, ou seja, esses valores serão iguais, certo? Então lá está, ó, 8 e 8, 6 e 6, é isso que o cara fala. Como eu vou calcular? Calcule a medida do lado do losango, sabendo que a diagonal mede 12 e 16. Se mede 12, é 6 para um lado, 6 para o outro. 16, 8 para um lado, 8 para o outro. Então, triângulo retângulo, eu quero calcular a hipotenusa. Ora, lembra lá do triângulo 3, 4 e 5? Então vai ser 6, 8, 10. Certo? Poderia fazer a conta por Pitágoras. Tá? L ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, que vai dar 64 mais 36, que dá 100, e a raiz de 100 é 10. Ou posso lembrar lá do pitagórico, lá no início, que ele fala que o lado é 3, 4 e 5, então os semelhantes também serão. Então 6, 8 e 10 também o será. Gente, ó, espero ter podido clarear as mentes de vocês. Qualquer coisa, faça os exercícios e mande a dúvida para mim, que a gente vai estar aqui para tirar de vocês, tá? Ó, beijo no coração, boa sorte!